nossos passos guiaste a luz, fizeste-nos vir a cruz, deixes a vida de amor e razão, faz-nos brilhar em nós. Pra frente ainda tem lugares. Aqui na frente tem canto, pastor. Aqui na frente tem canto, viu? Ainda bastante. Dá para ir apertando em alguns lugares. Graças ao Senhor, que tanto nos fez bem, e nada nos socorro, por isso nossos lábios estão a transbordar divina alegria, sinais do seu conceder. Vou pedir aos jovens de Várzea e Santo Antônio, só para ficarem em pé e dar lugares aos mais, não mais velhos, né, mas mais experientes, né? Tá bom? Tá bom aqui, Eric, Matheus, Júnior, tá bom? Vocês dão lugares. Não vai sobrar aqui alguns espaços, tá bom? Bom, até que estiver no canto, vai afastando assim pro canto. Aí já para ver quem foi entrando, vai ver os lugares aí, tá bom? Pronto, aqui na frente cabem os 5. Aqui na frente tem canto, viu? Aqui.
Tá bem. Boa noite, irmãos e amigos. Nós queremos agradecer a presença de todos que têm chegado e que convidamos. É um prazer receber cada um de vocês e um prazer também receber colegas que têm aqui de ministério também, que estão aqui também, juntamente com suas igrejas. E agradecemos a presença de cada um por esse momento tão especial na nossa igreja, por mais um ano de trabalho, 11º, conferência de aniversário, que estamos aqui em Várzea. Nós vamos iniciar lendo uma leitura na Palavra de Deus, a leitura que está aí no quadro, Amós, capítulo 4, versículo 12. Amós, capítulo 4, versículo 12. Nós vamos ler este mesmo versículo duas vezes. Amós, capítulo 4, versículo 12. Já todos encontrarem. Todos lemos juntos. Amós, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, ela diz assim, aqui na frente ainda cabem umas 5 ou 6 pessoas. Amós, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: Portanto, assim te farei, ó Israel. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Mais uma vez. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Vamos orar. Amado Deus, queremos te agradecer por esta rica oportunidade de estarmos aqui reunidos em comunhão. E agradecemos a Deus pela tua grande misericórdia e bondade pelas nossas vidas, pelo teu grande amor e este amor que foi provado através do teu Filho, enviando para morrer em nosso lugar. E hoje somos filhos por adoção, através do teu Filho que derramou todo o seu sangue na cruz por nós. E nesta noite, ó Pai, nós queremos ser desafiados pela tua palavra para prepararmos tanto crentes como aqueles que ainda não são crentes, um dia irão se encontrar com Deus e devemos nos preparar para se encontrar com este Deus. E que nesta noite, aqueles que ainda não têm Jesus em seus corações possam compreender através do teu Santo Espírito, ó Deus, a necessidade de estarmos sempre preparados, ó Deus, pela palavra do Senhor, para encontrarmos com o Senhor. Agradecemos, ó Pai, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino ao nosso Deus, o primeiro hino que vamos cantar, o hino de número 411, um hino bem tradicional, quando nós comemoramos aniversário 411, dia festivo. Então vamos todos entoar com alegria. 411, dia festivo. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste desejo, bom desejo, temos só a Deus.
consagrada só a ti. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande convívio dia, o que nos fez no Rei dos Reis. Amém? Amém. Graças a Deus, pelo que Deus tem feito em cada crente aqui nesta noite, tem salvado pelo poder do sangue de Cristo, e que nesta noite você que ainda não tem Jesus possa também receber a Cristo como seu Salvador, que somente Ele pode perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E diz em Hebreus capítulo 10, 17, diz que jamais Ele vai lembrar dos seus pecados. E que nesta noite você possa entregar a sua vida nesta noite. Vamos cantar mais um hino ao nosso Deus, hino que fala da firmeza que temos, 154, firme nas promessas em que as Escrituras mostram as promessas dadas por Deus, as promessas sobre sua vinda, promessas sobre libertar dos nossos pecados. Devemos estar firmes nas promessas de Deus. 154, vamos entoar com alegria ao nosso Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelo século do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas não irei falhar, muitas tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro e na luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas de Jesus. Amém? Amém? Então esta é a certeza que todo crente tem, firme nas promessas em que as Escrituras mostram. Promessas estas, não foi qualquer um que prometeu, foi Jesus Cristo. Ele dá assim esta promessa em João capítulo 5, 24, ele diz, sobre 3 promessas que ali ele dá. Ele disse, de verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, aí Deus dá as promessas. Tem vida eterna. Não entra em juízo, quer dizer, não vai para o inferno, mas ele passou da morte para a vida. Ele tem agora vida com Deus. Aquele que ouve e aquele que crê. Crê no Senhor Jesus Cristo e assim será salvo a tua alma da perdição. Neste momento, nós vamos convidar o coral aqui da igreja de Várzea, onde nós vamos entoar um hino.
glorifica-te, Senhor. Teremos um outro especial também agora, neste momento. Convido a igreja de Santo Antônio, os irmãos que vão agora entoar também. Desde muito cedo nós buscamos teu querer e tu nos conduziste, sempre irás nos proteger. Em teu tempo traze-nos aqui em união, de coração louvamos ao Senhor em gratidão. Consagramos essa hora, consagramos esse amor, confiamos nossas vidas, cada parte a ti, Senhor. Todo alma está entregue, cada plano e paixão. Purifica e toma ao teu dispor nosso humilde coração. Vamos, pois, louvar-te até a morte nos levar, que atos e palavras possam te glorificar. Livra-nos do mal e nos cuidados cereais, que o nosso amor reflita o teu e cresça mais e mais. Consagramos essa hora, consagramos esse amor, confiamos nossas vidas, cada parte a ti, Senhor. Todo alma está entregue, cada plano e paixão. Purifica e toma ao teu dispor nosso humilde coração. Obrigado, irmãos. Neste momento teremos agora a oportunidade também de cantar toda a igreja. Nós vamos cantar 2 hinos de voz de melodia. Convido a irmã Jesuína e a irmã Maria. Agora iremos entoar toda a igreja. Vamos cantar o número 18, Venha Adorar. O hino fala sobre a nossa adoração ao Senhor. Devemos estar adorando com todo o nosso coração e alma e espírito. Adoraremos o Salvador.
entoar um outro hino, também de voz de melodia, 279. Que fiéis nós sejamos. O destino fala sobre a palavra de Deus, né, o estandarte. Devemos sempre estar firmes ao Senhor e fiéis à sua palavra. Deus não só sabe servir em temor, dá forças para lhe obedecer, com mentes voltadas para seu infalível amor, ao Mestre servir sem temer, que fiéis nós da palavra estandarte fazer, que fiéis nós sejamos, para por Cristo viver ou morrer. Quem não se envolve com coisas daqui é soldado que agrada ao Senhor, lutando, servindo, doando o melhor de si, em prova será vencedor. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer, que fiéis nós sejamos, para por Cristo viver ou morrer. Na vida ou morte, teu nome honrar, aprovados vivamos assim. Porém nossas vidas com fogo purificar, para sermos fiéis até o fim. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, para por Cristo viver ou morrer. Amém? Obrigado, irmãs. Neste momento, nós queremos apresentar, conhecer os irmãos, né, de outras igrejas que têm chegado. Primeiramente, nós queremos conhecer a igreja de Monte Alegre com o pastor Aron, os irmãos que ficam em pé, aqueles que estão aqui dentro e os que estão lá fora levantando a Bíblia lá, tá bom? Estão ali na porta, a igreja lá de Monte Alegre que tem chegado para aqui nos ajudar e dar este apoio também. Obrigado, irmãos, por poderem sentar. Queremos também agradecer a presença também da igreja do Tangará com o pastor Luiz, agradecendo pela sociedade masculina, né, a força da igreja lá, ter chegado aqui. Podem ficar em pé, irmãos? Então tem ali os jovens ali, no congresso, os senhores aí, né, também, sejam bem-vindos. Obrigado, viu, irmãos, pela ajuda também, pela força que está conosco aqui também. Tá bom? Nós queremos também agradecer a igreja também em Brejinho. Né? Temos ali o pastor Emerson
E também os dois irmãos lá da congregação Igrejinha, sejam bem-vindos, obrigado também, né, pela força ali. Deus possa estar abençoando os irmãos ali e o pastor Emerson também. Nós temos também, queremos apresentar também a igreja em Lajes Pintadas. Chegou agora, né, nesse momento, com o pastor Francisco, né, está ali na porta, juntamente com a sua esposa. E tem os irmãos que ficam perto de Lajes Pintadas, estão aqui acomodados. Estão lá fora alguns, né? Está vendo? Estão lá fora ali, temos ali sentado. Então sejam bem-vindos, né? Chegaram em paz, graças a Deus. E que Deus possa estar abençoando também, viu? Queremos também agradecer a minha igreja, né? Que sempre amo, sempre amarei, Santo Antônio, que está aqui. Também posso ficar em pé? Igreja de Santo Antônio. Temos lá fora ali sentado também. Né, que Deus possa estar abençoando também esta igreja que sempre tem nos apoiado aqui, também aqui na igreja aqui em Vaz. Queremos também conhecer os irmãos, né, vizinhos também, Nova Cruz, né, pastor Júlio, ali, então os irmãos podem ficar em pé, talvez temos lá fora ali também, talvez, assinando ali também. Sejam bem-vindos, obrigado irmãos pela força aqui também, que Deus possa estar abençoando. Temos também Igapó, né, lá de Natal. Temos um irmão ali de Igapó, né? Seja bem-vindo, irmão. Obrigado também pela força. Veio com a força aí, né? Da Itaiana, né? Também veio aqui para cá também, né? Seja bem-vindo, irmãos. Irmão, que Deus possa estar lhe abençoando. Temos também, né? Que vai se apresentar, lá da Igreja do Alto, né? Da Zona Norte, pastor Carlos e Laís, né? Que Deus possa estar lhe abençoando. Ficar em pé e vamos se apresentar aqui depois, mas esse será o nosso pregador desta noite. Né, que Deus possa estar abençoando também. Obrigado, irmãos. Temos o irmão daqui, das igrejas aqui também Vaza. A igreja Vazio para Cristo. Meus irmãos ali estão ali. Pode ficar em pé? Tá bom? Eles chegaram aqui, vieram. Tá bom? Sejam bem-vindos. Obrigado pela sua visita. Temos a filha da irmã Saia ali também. Tá bom? Aqueles que nos visitam aqui, não são crentes, que receberam um convite, que está aqui nesta noite, pode ficar em pé, só para nós conhecermos você. Né, que também veio de Santo Antônio também, que não é crente. Pode ficar em pé, né? Só para nós conhecermos, não fique com vergonha não, só para nós conhecer, você que de Vaza também, né? Temos ali, seja obrigado pela sua presença, Marilu, a filha da irmã Célia, temos ali também o irmão de Ronaldo, sua cunhada, também, que sejam bem-vindos, obrigado pela sua presença, e que Deus possa estar ali abençoando. Queremos também conhecer a igreja aqui de Vaza, né? A maioria estão lá de fora, estão em pé, aqueles, os crentes aqui de Vaza da igreja aqui, né? Vai encostando com a mão, estão lá fora, né, assinando, tá bom? Eles deram lugar para que os irmãos pudessem, os dois aqui, né, os dois aqui também, os outros estão lá fora, dando lugar para que os irmãos possam sentar. Queremos agradecer a presença de todos. Irmãos, como eu era um membro da igreja, eu sempre gostava de conferência, e sempre gostava de visitar as igrejas, né, e eu gosto sempre de estar junto com os outros irmãos e conhecer outros irmãos. É o momento que temos. Esta é a festa do crente, irmãos, em que se reúne em comunhão e alegria para a honra e glória do Senhor. Né? E que eu agradeço por todos que receberam o convite e aqui estão, colegas de trabalho. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Neste momento, nós teremos, né, a outra parte do culto, que é a mensagem do Senhor, neste momento. Então, as crianças, né, que estão aqui, então, irão lá para a classe ali, primeira classe, as crianças poderão ir para lá, né, então vai ter lugares para outros aqui, então podem ir as crianças, tá bom? Podem chegar lá e ir para a classe com a irmã Tânia, a primeira porta lá, viu? Você pode chegar lá, e os outros que lá fora, então agora tem canto aqui, pode ir encostando, né, que estiver assim no canto, vai encostando assim no canto da parede, aí vai dando espaço para que todos possam sentar, tá bom? Tá bem, convido agora o pastor Carlos, que estará com a mensagem desta noite e amanhã também. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças a Deus temos um bom número, né? Irmãos e pastores de outras igrejas. É um prazer revê-los. E para você que não me conhece, meu nome é Carlos, eu sou
pastor juntamente com o pastor Almir, que talvez a maioria conheça aqui, lá na Igreja Batista do Alto, em Natal, na Zona Norte. E sou casado com a Is. Gostaria que ela ficasse em pé, só para os irmãos mais uma vez verem minha linda esposa. Então, estamos há um ano desenvolvendo o ministério em Natal e pedimos aos irmãos que possam estar lembrando de nós em suas orações, a fim de que Deus possa continuar nos usando para o louvor e a glória dele. Nós temos este desafio para estes 2 dias, tratarmos sobre este assunto. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E antes nós queremos ter uma palavra de oração para pedir a direção do Senhor para este tempo que nós estaremos aqui. Vamos orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de estudar a palavra do Senhor. Agradecemos por esta igreja que o Senhor tem colocado nesta cidade. Agradecemos pelo tempo de existência e a nossa oração é que o Senhor possa continuar usando esta igreja fielmente ao Senhor e à sua palavra na pregação do Evangelho, a fim de que pessoas possam ouvir a tua palavra e entregarem suas vidas a Cristo. Nós pedimos também a direção do Senhor para este tempo que teremos de estudo da palavra do Senhor e que o Senhor possa nos ensinar, a igreja do Senhor ser edificada e o povo do Senhor desafiado a ter vidas que agradem ao Senhor. E se houver pessoas que não são crentes em nosso meio, que o Senhor possa também usar a palavra do Senhor para transformar seus corações. Esta é a nossa oração, pedindo estas coisas no nome de Jesus Cristo. Amém. Este tema que nós temos em nossa conferência é um tema bastante propício, porque nossos dias são marcados por encontros. Às vezes nós temos encontros bons, encontros ruins, encontros que muitas vezes são programados, encontros que não são programados e às vezes estes encontros não programados são encontros não desejados, mas de fato são encontros. E se pudéssemos resumir a nossa conferência em uma palavra, seria encontro. Temos um tema que fala de encontro e pensando nesse tema nós podemos avaliar que todos os outros encontros que temos nesta vida, nesta terra, não se comparam ao encontro que temos e teremos com o Senhor. Estes encontros terrenos não têm comparação com o encontro que temos e teremos com o Senhor. Por isso é importante pensarmos sobre isso, porque a Bíblia fala que todos, crentes e não crentes, irão se encontrar com o Senhor. Caso você creia ou não em Deus, não sei qual é o seu pensamento, mas você irá se encontrar com o Senhor um dia. A Bíblia afirma isso. Nós temos vários textos nas Escrituras que falam sobre isso. E a pergunta que queremos fazer para você é: você está preparado para se encontrar com o Senhor? Este tema e esta pergunta não é somente para os descrentes, mas também para os crentes. Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Este é um aviso, um alerta, uma admoestação para os crentes, a fim de que eles possam ter vidas consagradas ao Senhor. Para os descrentes, que eles possam estar, de fato, preparados para encontrar com o Senhor. Mas lembre-se, todos irão se encontrar com o Senhor. Quer você queira, quer não. E ao ouvir estas palavras, talvez você tenha pensado na seguinte pergunta: bom, se todos vão se encontrar com o Senhor, como eu posso me preparar para encontrar com o Senhor? Talvez você que seja crente já saiba a resposta. Mas para você que não é crente e talvez não saiba a resposta, eu vou resumir essa resposta em uma frase. Aquilo que queremos enfatizar nesta noite, e é a resposta para esta pergunta, é que toda pessoa precisa confiar em Cristo para estar preparado para se encontrar com o Senhor. Precisa ter Cristo como o Salvador de sua vida. Confiar seria o primeiro passo para uma preparação para se encontrar com o Senhor. E para estudarmos mais esta resposta, eu convido você para abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3.
Queremos ler do verso 16 ao 21. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Nós encontramos o evangelista João falando o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, com esse texto, nós queremos pensar sobre por que eu preciso confiar no Senhor para estar preparado. E com esse texto, nós vamos ver 3 razões que o evangelista nos dá para nós confiarmos no Senhor, a fim de que possamos estar preparados para nos encontrarmos com Ele. É importante estar preparado e por isso nós iremos estudar esse texto. A primeira razão que nós queremos ver nesse texto é porque somente Cristo concede vida eterna. Talvez você diga: eu já sei disso, eu já ouvi muitas vezes sobre isso. Mas o que é isso? Transformou a sua vida. Como esta verdade transformou a sua vida. Pensando nesta primeira razão, somente Cristo concede vida eterna, nós precisamos pensar neste capítulo 3 de João. Se você já leu a Bíblia e já leu João 3, você deve saber que este capítulo narra um diálogo entre Jesus e um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso, um dos principais da seita dos fariseus. Era um homem de fato que conhecia as Escrituras. Se você observar no versículo 1 deste capítulo, você verá que o texto diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Era um homem que conhecia muitas verdades sobre a palavra de Deus. Ele estudava a lei de Deus. Mas nós podemos perguntar por que este homem estava conversando com o Senhor. É interessante que ele chega para conversar com o Senhor reconhecendo que Cristo era um mestre vindo da parte de Deus. Qual a mudança que esta verdade causou em sua vida? Até este momento, nenhuma. Nicodemos sabia que Cristo era um mestre vindo da parte de Deus. Ele sabia que ninguém poderia fazer os sinais que Cristo estava fazendo, porque se uma pessoa não tivesse a companhia de Deus, não teria poder para fazer o que Cristo fazia. Mas Nicodemos não conseguiu reconhecer em Cristo o Messias prometido, que seria o Salvador do mundo. Até este momento, nós vemos Nicodemos como uma pessoa descrente. E quando Cristo lhe falou sobre o novo nascimento, Nicodemos perguntou: como posso eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe? Não entendia o que significava novo nascimento. E nós percebemos que Cristo explicou a este homem que novo nascimento não se refere a um nascimento físico, mas se refere ao ato de Deus de transformar a vida de uma pessoa, concedendo-lhe vida eterna, tirando de um estado de condenação e concedendo-lhe vida eterna. Jesus mostrou claramente para Nicodemos que somente o novo nascimento pode acontecer na vida daquelas pessoas que creem em Cristo, que creem no Filho do Homem como Salvador. No versículo 15, nós observamos que Jesus disse para que todo o que nele crê tenha a vida eterna.
todo o que crê em Cristo tenha a vida eterna. Então vemos que Jesus mostra a este homem que a vida eterna só é possível por causa da manifestação do amor de Deus. Nós chegamos no versículo 16 e logo encontramos Jesus falando do amor de Deus pelo homem. E é interessante que ele destaca 5 aspectos desse amor neste versículo, somente no versículo 16. O primeiro aspecto do amor de Deus é que este amor tem um caráter infinito. Se você observar o versículo 16, logo na primeira frase nós temos: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Deus amou ao mundo de tal maneira. De tal maneira expressa algo de tamanho ou de grau infinito. Não foi um amor, e geralmente os pais perguntam aos seus filhos: qual é o tamanho do seu amor por papai? E o filho diz: é do tamanho de uma bola. Para ele a bola é algo grande. Aí quando vai crescendo ele diz: é do tamanho do mar, porque ele não consegue medir, ou do universo. Mas o amor de Deus pelo homem não pode ser medido. Ele tem um grau infinito. Deus amou ao homem de forma sacrificial. É o sentido da palavra amor. Ele deu algo sacrificialmente pelo homem, demonstrando o seu grande amor eterno. Se você chegou um pouco antes do culto, você pôde ouvir belos hinos que estavam tocando aqui na igreja. E um dos hinos, que tem por título Excelsa Graça, traz uma letra muito importante que nos mostra um pouco desse grande amor do Senhor. O hino fala: eu não mereço salvação, mas o Senhor me deu o seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Que excelsa graça, que amor que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Ó como eu amo o meu Redentor. É o amor de Deus infinitamente manifestado pelo a morte de Jesus Cristo que pode propiciar a vida eterna ao homem. Nós vemos que este amor tem um caráter infinito. Nós também vemos que este amor tem origem em um Deus infinito. Se você continuar lendo o texto, a segunda palavra, se a sua versão é igual à minha, diz: porque Deus, o amor tem origem em Deus. Não é um amor como de um pai para um filho, ou um amor como de um esposo para uma esposa, mas é o amor infinito de Deus para o homem. É o amor de Deus manifestado pela morte de Cristo. É o amor de Deus que possibilita o homem buscar amar a Deus. Em 1 João, nós observamos João falar especialmente no capítulo 4, e os jovens que estavam no congresso puderam estudar um pouco em 1 João e viram um pouco sobre isso. E importante notar que nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. Ninguém nunca ama a Deus antes de Ele amar a você. Deus nos amou e enviou o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos para Ele. E não é que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho para morrer por nossos pecados. Este amor infinito, onde Deus é o autor e onde o público-alvo, o objetivo do amor de Deus é o mundo. Se você continuar no versículo, você vai ver porque Deus amou ao mundo. Agora, que mundo é esse? Será que Deus amou as plantas ou os animais? Ou será que Deus amou, como os ambientalistas amam tanto, os bichinhos pequenos da floresta, as árvores? Deus ama sim estas coisas porque são sua criação, mas Deus enviou o seu Filho não para salvar árvores ou animais. Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade, pessoas. Deus amou ao mundo, Deus amou a humanidade. E por isso nós podemos ver o cuidado de Deus pelo homem, o cuidado de Deus pela sua vida, porque o mundo inclui você. Você faz parte do mundo, da raça de pessoas que estão neste mundo. Então Deus também amou você.
Agora, o amor de Deus, mesmo sendo direcionado a você, ainda não lhe salva. Porque este amor de Deus tem algo muito precioso contido. Tem uma dádiva concedida ao homem. Nós observamos na continuação do versículo que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus não deu qualquer coisa para salvar o homem. Deus deu o seu Filho unigênito. E não era um filho no meio de muitos filhos, mas era o seu único filho, o Filho unigênito. Aquele que era único. Deus enviou o seu único filho. Agora, pense comigo, se você fosse pai. Talvez você seja, eu estou desejando ser. Mas, você daria o seu único filho para morrer por outra pessoa? Talvez você possa até dizer aqui, não, sim, daria sim. Mas eu duvido muito que você desse na hora mesmo. Porque você ama o seu filho. E Deus amou tanto ao seu filho e a sua criação que ele enviou o seu único filho para promover, para conceder salvação para o mundo, para os homens. O propósito de Deus enviar o seu filho era que os homens pudessem ser salvos. A parte final do versículo diz, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não abandonou a humanidade. Algumas pessoas pensam que Deus seria como uma pessoa que cuida de relógios e ele bota a bateria no relógio e deixa o relógio lá e o relógio fica funcionando até um dia que ele vai parar. Mas Deus não é um criador que abandonou a sua criação e deixou a um destino cruel, mas ele é um criador que ama a sua criação e que mesmo com o pecado desta criação, o pecado do homem, Deus proporcionou salvação para este homem, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem é merecedor da condenação, mas Deus concede salvação, concede a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então nós podemos ver só no versículo 16 que Deus concede vida eterna por meio de Jesus Cristo. Somente Cristo pode conceder vida eterna ao homem. É a primeira razão de confiar em Cristo. Você não pode confiar em mais nada, porque mais nada concede vida eterna a você. Nós sabemos pelas histórias e pelos mitos que as pessoas buscavam um certo tipo de elixir da vida, para tomar o elixir e ter uma vida mais longa. Mas não existe elixir mágico que você toma e de repente vive eternamente. Não existe um lago que você vai lá, toma água desse lago e vai viver mais anos. Você pode ter a melhor vida, mais saudável, mas você ainda vai morrer. E você ainda vai se encontrar com Deus. E você precisa ter Cristo como Salvador para estar preparado para se encontrar com Deus. É necessário confiar em Cristo, porque primeiro, somente Ele concede vida eterna. Segundo, nós podemos ver nesse texto que somente Cristo concede salvação eterna. Vida eterna, primeiro, salvação eterna, segunda razão, veja o versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É interessante que quando chegamos nesse versículo 17, nós precisamos pensar como o judeu Nicodemos estava pensando. Nicodemos, por ser judeu, ele esperava que o Messias, quando viesse, livrasse Israel de uma opressão. Israel estava sendo oprimido pelos romanos, estava sendo julgado pelos romanos, e os judeus esperavam que o Messias viesse para libertá-los, para conceder libertação. Ora, um povo escravo, eles necessitam, eles almejam libertação. Para o judeu, o dia do Senhor seria este dia importante, que o Messias viria
libertaria o seu povo e agora faria o seu povo triunfar sobre os seus inimigos. Que coisa boa, não é? Esperar isso, esperar uma libertação, esperar só vitórias. E muitas pessoas hoje pregam só vitórias, vitórias. Mas o povo esperava isso e nós percebemos que esta promessa está contida no Antigo Testamento, mas, em certo sentido, este desejo fervoroso dos judeus estava um pouco errado. Eles deveriam esperar o Messias, que seria o libertador, mas eles deveriam esperar especialmente o Messias, que seria o libertador não somente do espaço físico, mas que seria o libertador da condenação dos pecados, que seria o libertador que salvaria o povo dos seus pecados. E nós podemos ver que no Evangelho de Mateus, quando Cristo, o nascimento de Cristo foi anunciado, o anjo disse a José: e ela conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele não ia fazer mais nada de tão importante que não fosse salvar o seu povo do pecado deles. Eles necessitavam disso. Precisavam da libertação física, sim, mas eles necessitavam bem mais da salvação eterna, porque eles iriam um dia se encontrar com o Deus eterno, e para se encontrar com o Deus eterno e viver eternamente com este Deus, é necessário ter a salvação eterna. Então nós podemos ver no versículo 17 também dois aspectos desta salvação manifestada pela vinda de Cristo. Nós podemos ver que Cristo veio ao mundo não para julgar o mundo. Note o versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo. Mas se você lembrar, Jesus Cristo, ele é Deus. Ele é o juiz de toda a terra. E ele poderia ter vindo ao mundo para julgar a terra, porque ele é o juiz de toda a terra. Ele é o Deus eterno. Mas nós percebemos que ele não veio com esta característica. É importante notar, mais uma vez, que todos os homens eram merecedores do julgamento de Deus por meio de Cristo. E o veredito certo será a condenação. Mas nós percebemos que Cristo, ele não veio para julgar o mundo, que é o aspecto negativo da vinda de Cristo, mas ele veio para oferecer salvação a todos, e este é o aspecto positivo da sua vinda. Se você notar o final do versículo, diz mais para que o mundo fosse salvo por ele. Lembra que falamos o que significa mundo. O mundo não são as plantas e os animais, o mundo são os homens, mulheres, crianças, é você. O mundo que você faz parte, a raça humana. Cristo veio para salvar o mundo. E é importante nós notarmos que esta salvação eterna não pode ser obtida por outra coisa que não seja o próprio Salvador do mundo. O final do versículo diz: para que o mundo fosse salvo por ele. Não mais ninguém. É um único e exclusivo mediador da salvação. Cristo, este é o Salvador. Eu lembro-me do hino que nos diz: só por Jesus é que nós somos salvos. Não existe outro método de salvação. Vários textos da Bíblia nos falam sobre isso. Eu gostaria de ler 3 e no quarto eu vou pedir para os irmãos abrirem. João 14,6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, por meio de Cristo. Nós temos também Atos 4,12 que diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E este nome é o nome de Jesus Cristo. Lembro-me de outro hino, nome precioso. É o nome que causa salvação. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz: porquanto há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual mesmo se deu em resgate por todos. Este homem, que é Deus, morreu para dar salvação aos homens. E agora eu convido você para abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 8, que também é um texto conhecido, e aqueles que fazem parte do OANSE conhecem bem esse texto. Romanos capítulo 5, versículo 8. Aqui o apóstolo Paulo está descrevendo algumas bênçãos da justificação que temos em Cristo. E ao chegar no versículo 8, ele mostra ou expõe mais claramente o amor de Deus para o homem e diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5, do 8 ao 10. Deus não necessitava provar nada ao homem, porque ele é Deus. Mas para dizer ao homem claramente, e ninguém ter liberdade para acusar Deus de ser injusto, Deus enviou o seu Filho como prova do seu amor. Enviou o seu Filho provando o seu amor. E a prova foi que o justo, Cristo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós merecedores da condenação. Lembra quando eu falei de você entregar o seu filho para morrer por alguém ruim? Você entregaria? Não, porque ele não merece. Nós não merecíamos, mas Deus entregou para que o homem pudesse ter salvação. No dia 6 de janeiro de 1850, uma grave tempestade atingia uma pequena cidade na Inglaterra e um rapaz, ele não conseguiu chegar à igreja que ele sempre frequentava. Então ele se dirigiu para uma igreja mais próxima e nesta igreja, quando ele chegou, o pastor não estava. Quem estava pregando era um irmão simples, que não tinha muitas palavras bem elaboradas, e ele estava pregando em um texto, em Isaías 45, 22, que diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. E o irmão, ele não tinha muitas palavras para dizer, e ele só repetia esta frase. Ele repetia esta frase, mostrando que você não precisa fazer uma faculdade, ou você não precisa fazer um curso para poder olhar para Cristo. É só olhar para Ele. E ele percebeu em sua plateia este rapaz que era infeliz. Em seu rosto ele demonstrava infelicidade, apesar de ser uma pessoa que estava na igreja há muito tempo e ser filho e neto de pastor. Ele percebeu que este rapaz estava infeliz e disse: meu rapaz, você parece extremamente infeliz. Olhe para Jesus Cristo. O rapaz olhou para Cristo pela fé com esta pequena mensagem em Isaías 45, 22. E foi assim que o grande pregador Charles Spurgeon se converteu. Um homem que era infeliz, mas que porque depositou sua fé em Cristo, olhou para Cristo, recebeu a salvação eterna por meio de Cristo. A diferença entre perecer e viver, e entre condenação e salvação, está unicamente na fé em Cristo. Quando você tem fé em Cristo, você tem salvação. Mas quando você não tem fé em Cristo, você perece e tem condenação. Jesus poderia vir simplesmente para condenar o mundo, mas a sua primeira vinda trouxe salvação ao mundo. Por isso é necessário você confiar em Cristo, porque Ele não somente dá a vida eterna, mas Ele também dá a salvação eterna. A terceira razão que nós queremos ver, e é a nossa última razão, é porque somente Cristo também concede libertação eterna. Vimos 3 razões e elas são bem parecidas.
Somente Cristo concede vida eterna, somente Cristo concede salvação eterna, somente Cristo concede libertação eterna. Veja os versículos 18 a 21. O texto nos diz: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Os crentes já sabem disso, mas você que não é crente, Cristo, ele, além de nos conceder vida e salvação eterna, ele nos concede uma libertação eterna. Não somente uma libertação da condenação do pecado, que todo crente tem, e do poder do pecado em sua vida, mas também uma libertação futuramente da presença do pecado. Como nós vimos até agora, a libertação eterna também só pode acontecer por meio de Cristo. Salvação, vida, libertação só podem ser concedidas por meio de Cristo. A sua presença na igreja não traz isso. A sua fidelidade em contribuir, e nós temos muitos descrentes que às vezes gostam de contribuir, são generosos. A sua caridade não faz isso. O seu fervor, se talvez você ora agradecendo. E eu conheci meu tio, ele orava sem ser crente. Eu pensava, ele orava a quem? Porque se ele não conhece Deus, como ele poderia orar a Deus? Mas você pode ser uma pessoa muito boa, mas nada disso concede salvação, libertação e vida eterna. Somente Cristo pode conceder. E nesta última razão, nós queremos ver Cristo falando de dois grupos bem distintos, porque um deposita a fé em Cristo e o outro não deposita. No versículo 18, a primeira parte, e o versículo 21, Cristo fala sobre aqueles que têm fé nele. Versículo 18 diz: quem nele crê não é julgado. Versículo 21 diz: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aquele que tem fé em Cristo recebe libertação eterna. Veja as palavras: quem nele crê não é julgado. Quem crê em Cristo não tem nenhuma condenação. Claro, Cristo não está falando se você cometeu algum crime e você está para receber uma condenação da justiça por meio dos homens, você não vai receber mais. Ele não está falando disso. Se você errou, é claro que você vai receber a sua condenação enquanto está aqui. Mas se você entregou a sua vida a Cristo, mesmo que você seja condenado nesta vida por seus crimes, você receberá libertação, isenção de condenação no futuro. Você não será mais condenado por causa dos seus pecados, mas por meio de Cristo receberá libertação eterna e vida eterna com Deus. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. E o final desse texto mostra que nada pode separar o homem do amor de Cristo. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nada pode separar o homem do amor de Cristo. Uma vez que ele se entrega a Cristo como o Salvador, ele de fato recebe libertação. Mesmo que nesta vida presente ela cometa alguns pecados, mas aos olhos de Deus, a pessoa que tem fé em Cristo, ela não tem nenhuma culpa. Os seus pecados são pagos, propiciados, limpos pelo sangue do Cordeiro, aquele que morreu por ele e entregou a vida por meio dele. Nós também podemos ver que aqueles que são crentes praticam a verdade ou devem praticar a verdade. E nós sabemos, você que é crente ou descrente, você sabe que existem muitos crentes espalhados por mundo afora que praticam coisas erradas. Estes
se continuam praticando isso, não são crentes verdadeiros. Porque o crente, ele ama a verdade, ele pratica a verdade. Verso 21 diz: quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Os crentes que amam a verdade aproximam-se da luz. E quem é a luz? Parece que leram meu sermão, né? Está aqui o versículo. Jesus diz em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Então, quem ama a verdade não se aproxima de qualquer coisa, mas se aproxima-se da luz do mundo, que é Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas, pelo contrário, terá a luz da vida, terá vida eterna. Aquele que ama Cristo, aquele que se aproxima da luz, ele deseja mostrar para o mundo aquilo que ele faz, porque ele tem fé em Deus. E nós vemos que o final do versículo diz que aqueles que amam a Cristo e se aproximam da luz, eles realizam obras a fim de que suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus, porque Deus capacita esta pessoa para fazer boas obras, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 10. Então nós percebemos que existe o primeiro grupo de pessoas que têm fé em Cristo e recebem de Cristo a libertação eterna. Agora, Jesus demora bem mais para falar daqueles que rejeitam a salvação e libertação por seu nome. Versículo 19 diz, a segunda parte do versículo 18 diz: o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas ou manifestadas as suas obras. O segundo grupo de pessoas são aquelas pessoas que ouvem a mensagem, sabem da verdade, mas rejeitam a verdade. Rejeitam tudo que é oferecido por Cristo. Eu me pergunto, como uma pessoa pode rejeitar o que é bom? Se alguém chegasse com um presente para dar a você. Presente você não paga, você não exige, você só recebe. O que é que você faria? Obrigado. Seria grato a essa pessoa porque ela concedeu um presente. Deus enviou o seu Filho, concedeu ou deu um presente ao homem, a salvação que ele não merece. E o que seria lógico fazer? Obrigado, Senhor, eu não mereço, mas olha, sou eternamente grato pela salvação. Mas muitas pessoas ouvem e rejeitam. Para estes que rejeitam, o texto de João é bem claro: o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui fica até um incentivo para pessoas que são fiéis no evangelismo e que muitas vezes ouvem muitas vezes pessoas rejeitarem a palavra. Ora, eles não estão nos rejeitando, eles rejeitam a Cristo. E se rejeitam a Cristo, eles terão também de Cristo, não libertação, mas condenação por causa da sua rejeição. A pessoa que rejeita a Cristo nesta vida, ela não precisa esperar o futuro para saber o que será o seu destino. A Bíblia diz: o que não crê já está julgado. É duro falar isso? É. Muitas pessoas procuram falar esta verdade ou não falar esta verdade para não espantar os descrentes, mas, amigo, a Bíblia está falando. O que não crê já está julgado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Não é o pastor que está falando, mas a palavra de Deus está falando. O versículo 19 e 20 expande um pouco o que foi dito no final do versículo 18. E nestes versículos nós podemos ver que a luz do mundo veio ao mundo. Veio para salvar, conceder libertação, conceder vida. Mas os homens rejeitaram a luz. Pense comigo, se na sua casa falta energia, qual é a primeira coisa que você faz? Procura uma vela, porque você quer ter luz em casa. Se você não tem vela e alguém oferece uma a você, olha aqui a luz, tome.
o que é que você faria? Você receberia a vela. Todos os homens, mulheres, crianças, mesmo pequenininhas, todas as pessoas estão em trevas no mundo. Todas as pessoas necessitam da luz do mundo e a luz do mundo veio. Mas os homens rejeitaram a luz do mundo. Os homens amaram mais as trevas, é o que o texto diz, do que a luz. E quando o João diz amaram mais as trevas do que a luz, não foi porque eles amaram a luz um pouquinho e depois quiseram amar as trevas, mas foi porque eles odiaram a luz e amaram as trevas. João, no capítulo 1, falando dos judeus, diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os judeus tiveram o Messias, tiveram o Salvador prometido, e eles disseram: não queremos. Pelo contrário, vamos matar, é melhor. É melhor do que receber salvação. Quando alguém rejeita Cristo, ele simplesmente ignora o que Cristo fez e pede para Cristo que me dê a condenação, porque é melhor. É loucura. Onde eu tenho a salvação, desejar rejeitar a salvação. Pessoas que rejeitam a Cristo, elas não sentem desejo de ler a Bíblia. Elas não sentem desejo de ouvir a verdade. Quantas vezes convidamos pessoas? E eu vinha passando aqui, quando eu ia chegando na igreja, tinham várias pessoas na calçada, assim, que certamente não vieram para o culto. Certamente foram convidadas. Mas quem ama as trevas não deseja ouvir palavras que procedem da luz, que é Jesus Cristo. Então, irmãos e amigos, hoje nós estudamos esse texto e nós observamos que toda pessoa precisa confiar em Cristo, a fim de estar preparada para se encontrar com o Senhor. Prepara-te para te encontrares com Deus. Por que eu preciso confiar em Cristo para estar preparado? Porque somente Cristo conduz a vida, a salvação e a libertação eterna. Gostaria de terminar com uma história bem interessante que traz um pouco sobre João 3,16. Na cidade de São Paulo, numa noite fria e escura de inverno, um pequeno garoto estava vendendo balas em um dos semáforos da cidade. E durante este período, as pessoas não estavam mais parando para comprar balas, porque de fato a noite estava muito fria. E este garoto desapontado sentou-se na escada de uma casa e ficou lá. E de repente um guarda passou e perguntou a ele: garoto, o que você está fazendo aí? Aí ele disse: eu só estou aqui vendo a noite passar. Aí eu dormia em uma caixa de papelão, mas hoje eu não posso mais dormir nela porque a noite está fria e ela não vai servir para aliviar o meu frio. Aí ele pergunta ao policial: será que o senhor conhece algum local onde eu possa me abrigar esta noite? E o policial, meio sem jeito, olha para o garoto e diz: existe um local nesta próxima rua, no final da rua, uma casa branca, que você, ao chegar lá, bata na porta e certamente vão deixar você entrar, mas você deve dizer, quando bater na porta, João 3,16. O garoto não sabia o que era João 3,16, mas foi lá e, sem entender, ele seguiu direitinho o caminho que o policial disse. Ao chegar lá, ele bateu na porta, uma senhora chegou à porta, ele disse João 3,16. E aí a senhora disse: pode entrar, meu filho, pode ir. E quando ele chegou, ele ficou espantado, mas ele entrou e logo essa senhora colocou ele sentado, próximo ao fogão de lenha aceso. E este rapaz, garotinho, pensou: João 3,16 eu não entendo, mas eu sei que isto faz com que um garotinho com frio se aqueça. E a senhora, pouco tempo depois, voltou e perguntou: você está com fome? E ele disse: sim, estou. Faz 2 dias que eu não como. E aí a senhora levou ele para uma mesa farta e ele comeu
comeu muito, até não poder mais comer. E pensou, bom, João 3,16, eu não entendo, mas eu sei que ele mata a fome de um garoto faminto. Novamente a senhora voltou, levou ele para o andar de cima da casa e levou-o ao banheiro. E no banheiro tinha uma banheira com água quente. Ele estava em uma noite fria. E naquele banheiro, quando a senhora fechou a porta, ele tirou toda a roupa e tomou um belo banho. Certamente pessoas que moram na rua não têm essa oportunidade. E depois daquele banho, ele pensou, João 3,16, eu não sei o que isso significa, mas eu sei que limpa um garoto que estava sujo há muito tempo. E a senhora, quando viu ele limpo, conduziu ele até o quarto e depois colocou em uma cama bem agasalhado, e ele ficou olhando pela janela a chuva que caía do lado de fora, e ele pensou novamente, João 3,16, eu não entendo, mas eu sei que isto dá um repouso a um garoto cansado. No outro dia, quando ele acordou, ainda sem saber o que significava João 3,16, ele desceu e a senhora olhou para ele e disse, você entende, meu filho, João 3,16? Ele olhou para a senhora e disse, não senhora, eu não entendo, eu simplesmente ouvi pela primeira vez quando o policial me falou. E eu simplesmente falei quando cheguei aqui. A senhora idosa, bem meiga, olhou para ele e concordou com ele, e foi à sua estante, pegou um grande livro preto, e quando ele viu era uma Bíblia, e ela abriu aquela Bíblia em João 3,16 e pôde explicar para aquela criança o que seria, ou qual o significado de João 3,16. Aquele garoto pôde entender o que significava João 3,16, e naquela manhã ele entregou a sua vida a Cristo. E chorando e alegre porque havia entregue a sua vida a Cristo, ele pensou, João 3,16 eu ainda não entendo muito bem, mas agora eu sei que isto faz um garoto perdido se sentir realmente seguro. Então, eu também preciso confessar algo para você. Eu não entendo muito bem João 3,16, mas eu tenho certeza que João 3,16 pode conceder a você vida, salvação e libertação eterna. Eu não consigo entender o tamanho do amor de Deus, eu não consigo entender porque Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, eu não consigo entender a agonia no céu ao ver o Deus eterno recebendo o pecado do homem merecedor de condenação, mas eu sei de uma coisa, que João 3,16 me possibilita confiar em Cristo como meu Salvador e estar preparado para me encontrar com o Senhor. Então, amigo, você que não sabe o que significa João 3,16, não ignore simplesmente. Pense com cuidado. João 3,16 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos orar. Soberano Deus, nós não entendemos. Podemos viver 1000 anos e não conseguiremos entender a imensidão do seu amor por nós. Nós agradecemos porque temos a salvação por meio de Cristo sem merecermos. Agradecemos por este presente e pedimos ao Senhor, Pai, que este presente possa também ser recebido por muitas outras pessoas que, igualmente a nós, outrora, necessitam da salvação. Pedimos ao Senhor que possa ajudar, por meio da palavra do Senhor, que estas pessoas possam entender, compreender a palavra do Senhor, a verdade que foi ensinada nesta noite, confiarem em Cristo como o seu Salvador, assim entregando sua vida a Ele e estando preparado para se encontrar com o Senhor. Enquanto os crentes estão orando, nós gostaríamos de perguntar nesta noite, tem alguém em nosso meio que deseja entregar a sua vida a Cristo, confiar nele como o Salvador de sua vida, preparando-se assim para se encontrar com o Senhor?
Você pode fazer um sinal com a sua mão e ao final do culto iremos orar com você. Tem alguém nesta noite que deseja entregar sua vida a Cristo? Pai, nós sabemos que a palavra do Senhor não volta vazia e no devido tempo ela dará o seu fruto. Fruto ou para a salvação, ou então para mostrar que de fato rejeitaram a palavra do Senhor. E nós pedimos ao Senhor que estes que ouviram nesta noite possam entregar-se a Cristo, não rejeitarem mais o Senhor. Também nós pedimos pelos crentes que possam permanecer fiéis ao Senhor, estando preparados para se encontrarem com o Senhor. Nós agradecemos pela oportunidade de estudar a palavra do Senhor com liberdade e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Adriano. Não entendo também que as pessoas rejeitam seguir a verdade. Nós vamos cantar o hino 236 de nosso cantor cristão. Ele fala sobre atribulado o coração. Não sei como o seu coração se sente nesta noite, depois desta mensagem, você que ainda não é crente. Mas que você possa meditar no que ouviu, que pôde ouvir da verdade da palavra de Deus. Não na verdade da Igreja Batista, mas a verdade da palavra de Deus, que é a única verdade que podemos encontrar. Nós vamos entoar este hino 236, ou seja, isso, sabe cantar ele? Tocar ele não. No 236 ele fala: atribulado o coração, em Cristo a livre encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim dele tu receberás.